Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4, dos versículos 17, os versículos 17 e 18. Está ali. Ali eu não enxergo, mas aqui eu acho que vocês enxergam, né? Enxerga? Está dando para ver direitinho? Nosso Deus é fiel, amém, irmãos? Aleluia. Vamos ler? Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da tua presença e nós queremos te agradecer, Senhor. Nós te agradecemos porque é muito bom sentir a tua presença, é muito bom sentir o teu cuidado, é muito bom, Senhor, saber que no meio das nossas lutas, o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos esquece, o Senhor é o Deus bem presente. Nesse momento eu quero te pedir, Senhor, me esconde debaixo das tuas asas. Eu nada sei, nada posso, mas que a tua palavra possa ser transmitida com fidelidade, Senhor. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar aos teus filhos. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que toda mente, que todo coração possa estar, Senhor, cativo à tua vontade, cativo à tua voz, Senhor. E que nós possamos sair desse lugar cheio da tua grandiosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O título dessa palavra de hoje, eu coloquei: Abraão creu contra a esperança. E durante um tempo, Deus tem ministrado ao meu coração uma temática. Inclusive na equipe de louvor, contando com hoje, é a terceira ministração que eu sempre abordo esse ponto. No dia 20/2, eu falei com ele sobre Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 1 a 9. E a temática central desse versículo é: se você ouvir a voz e obedecer, acontecerão tantas coisas. Você vai ler em casa, Deuteronômio 28, de 1 a 9. No dia 27, eu falei com ele sobre a vida de Elias. Depois que ele havia orado, dizendo que não haveria chuva, Deus fala com Elias que choveria. E ele manda seu servo subir 7 vezes ao monte, para ver se tinha algum sinal de chuva. E vislumbrando uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele percebe que aquele era o sinal que a chuva desceria. Então Elias, ele ouve aquilo que Deus fala. Deus diz: vai chover, eu enviarei chuva sobre aquela terra que já estava há 3 anos e 6 meses sem chover. E Elias começa a orar, se quebranta diante da presença do Senhor e pede que seu servo suba lá no monte para ver se havia algum sinal de chuva. E após a 7ª vez que ele vai lá, ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. E para Elias, era o sinal que a chuva viria sobre aquele povo. E no dia de hoje, vem essa palavra. A que ministrei a eles é sobre adoração independente da situação. Nós estamos aqui no louvor e o nosso intuito, irmãos, muitas vezes as pessoas falam: a equipe de louvor, o ministério de louvor da igreja é responsável em conduzir a igreja ao Santo dos Santos. E eu tenho dito a eles algo diferente. Eu digo: olha, irmãos, nós somos responsáveis aqui em não atrapalhar os irmãos a chegarem no Santo dos Santos. Porque muitas vezes nós fazemos algumas ações, nós tiramos a atenção, e a nossa intenção aqui, com a nossa adoração, não te atrapalhar de chegar ao Santo dos Santos, porque eu não preciso de ninguém para chegar no Santo dos Santos, amém, irmãos? Você não precisa de ninguém, você não precisa de mim, você precisa estar com o seu coração reclinado
a ouvir a voz de Deus. E a temática é ouvir versus obedecer. Essa questão gera em nós algumas situações. E a primeira é saber identificar se aquilo que temos ouvido vem de Deus. E a segunda é o que faremos com aquilo que Deus tem nos falado. Eu acho que o grande desejo das pessoas, inclusive o meu, é poder ouvir a voz de Deus. Só que ouvir a voz de Deus, ele traz um encargo para nós. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa obedecer aquilo que nós temos ouvido dele. Porque quando nós não obedecemos, isso trará um encargo com prejuízo para nós, isso é um prejuízo. Porque uma vida de desobediência é uma vida fora da presença do Senhor. É uma vida de dar cabeçadas, é uma vida onde nós ouvimos, nós somos direcionados, mas nós rejeitamos aquilo que nós temos ouvido. E rejeitar aquilo que Deus tem nos falado é no mínimo burrice. Porque o Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que está no futuro, Ele está me orientando, está te orientando. Amém, irmãos? Quantos querem obedecer a voz de Deus? Quando lemos a Bíblia, nós vemos vários homens que ouviram a voz de Deus e que tiveram que se adequar para alcançar aquilo que Deus falou. Abraão foi um deles. Ele creu contra a esperança. E para que você entenda, essa esperança que ele creu contra, era contra a perspectiva natural. Hoje, com a evolução da ciência, nós vemos que, com mais frequência, as mulheres têm engravidado após os 40 anos. Mas naquele tempo não era assim. Precisamos lembrar que quando Abraão recebe a promessa, ele tinha 75 anos. Então Abraão, ele estava em um tempo em que ele falava: meu Deus, eu recebo essa promessa, mas a minha mulher com 75 anos, como é que ela vai gerar? Só que Abraão, ele recebe, ele ouve a voz de Deus, ele acredita e ele passa a obedecer à direção de Deus. Aleluia! Ele creu contra todos os prognósticos humanos. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nessa noite, após essa introdução, é que Deus faz a promessa. Em Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 3, diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da tua casa e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro nós precisamos entender que Deus está na eternidade. E quando Ele faz a promessa, Ele é ciente de tudo que envolve aquela promessa. Quando Ele diz a Abraão que ele seria o pai de multidões, Deus sabia que Sara era estéril. E sinceramente, irmãos, eu não sei se Abraão sabia da esterilidade de Sara, quando Deus lhe fez a promessa. Mas aquele que falou sabia. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Se Deus te prometeu, Ele sabe tudo que envolve aquela promessa. Ele sabe toda a dificuldade que envolve aquela promessa. A sua visão hoje está limitada. Às vezes, quando você recebe uma promessa, você não sabe o que está em torno. Você não sabe a dificuldade que virá. Você não sabe as lutas que virá. Mas aquele que prometeu, ele sabe da promessa, ele sabe da luta e ele sabe da concretização daquilo que ele prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Então muitas vezes nós precisamos ouvir e acreditar. Como é que nós temos lidado com a palavra? Por isso que a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 10, versículo 3. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Sem sombra de dúvidas, o nosso grande desafio é saber se de fato ouvimos a voz de Deus.
se realmente foi Ele quem prometeu. Porque, irmãos, de uma coisa eu não tenho dúvida: se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E pode se levantar qualquer situação, Ele é o Deus que cumpre. E vale aqui repetir o que ouvimos nas mais diversas pregações. Como saber que foi Deus que falou? Irmãos, quando nós temos intimidade com alguém, aquela voz se torna inconfundível. Quando se a minha mãe chegar ali na porta e ela me chamar, eu não enxergo bem, certo? Então eu não saberia que era ela. Mas só de ouvir a voz dela, eu saberia que era minha mãe. Você tem procurado ouvir a voz de Deus? Você tem procurado ter intimidade com Deus? Você tem gastado tempo na presença de Deus? Você tem gastado tempo na leitura da palavra? Você tem gastado tempo renunciando coisas para se aproximar mais de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você: serviço não quer dizer ter intimidade com Deus. Serviço é só uma demonstração do seu amor a Deus. Você ama a Deus, você serve a Deus. Mas não é porque você serve toda hora que você tem intimidade com Deus. Porque muitas vezes as pessoas esquecem da intimidade para servir. E você vê, a pessoa está servindo aqui, está ali, está acolá, está no outro lado. Quando, meu irmão, servindo não é o serviço, mas tem aquele serviço. E o seu momento com Deus? E o seu momento de parar? E o seu momento de ouvir? E o seu momento de ser ministrado por Deus? Onde é que está? O segundo ponto que eu queria tratar: quando você ouvir, obedeça na íntegra. Gênesis 12, de 4 a 6. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Maré. E estavam então os cananeus na terra. Deus fez uma promessa a Abraão. Irmãos, existem promessas que são específicas. E essa era uma delas. Não sei o que passou na cabeça de Abraão, mas naquele momento em que Ló estava desmontando sua tenda, não era para ter incluído Ló. Ló era primo de Abraão, mas a promessa feita a Abraão incluía apenas seu núcleo familiar. Entenda-se: esposa, servos, gados e riquezas. Nós vemos mais à frente que os pastores de Abraão e Ló, que tomavam conta de seus rebanhos, começavam a ter atrito e precisavam ali se separar. Existem promessas que são coletivas e outras específicas. Essa era uma promessa específica: não tente ajudar a Deus. Irmãos, vão existir momentos em que Deus vai fazer você andar sozinho, em que Deus vai te levar a lugares sozinho. E essa era uma promessa específica. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedece. Abraão vai lá, desmonta a tenda, junta o seu povo e vai embora. Ele segue sem saber para onde ele ia, mas ele leva quem não era para levar. E disse o Senhor a Abraão, Gênesis 13, 14 a 18. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque
a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O interessante é que Deus, após a separação de Abraão e Ló, Deus ratifica a sua promessa. Apesar de Abraão ter falhado naquele momento, acontece aquela situação e Deus chama de volta e lembra a Abraão: Abraão, eu te chamei. Abraão, eu farei de ti um pai de uma grande multidão. Mas Abraão, é para você ouvir a minha voz. E não apenas ouvir, Abraão, obedeça a minha voz, porque o que eu tenho prometido para você é muito grande. Obedeça. No meio do caminho, Deus renova as suas promessas. Gênesis 15, de 1 a 6. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Interessante que Deus ouve a Abraão e ratifica as suas promessas. Não apenas isso, mas responde os seus anseios e as suas incertezas. A preocupação de Abraão naquela hora era que o herdeiro de tudo que ele possuía seria o primogênito de Eliezer, que era seu mordomo. E Deus naquele momento acalma o coração de Abraão. Nossa mente é limitada e aquilo que vemos. E a minha formação é em direito, mas eu já cursei administração, eu já tive negócios, e para mim, as coisas têm que ser bem planejadas. Tem que ter um preparo, um estudo. Se eu for, irmãos, fazer uma viagem, eu quero saber quanto é que eu vou gastar. Pode ser uma viagem menor que seja. Quanto é que eu vou gastar? Quanto tempo eu vou demorar para chegar? Se eu chegar na cidade, se eu vou enfrentar trânsito, então eu tenho que me preparar para chegar naquele local que eu vou estar, chegar no momento certo. Então, quando nós temos isso, nós precisamos saber de uma coisa: que Deus já tem um plano de ação bem definido, tem estratégias bem montadas, só que Ele não tem a obrigação de nos falar tudo que vai acontecer. Imagina para Abraão, tudo que ele possuía. Deus faz promessas a ele, dizendo que ele seria um pai de uma grande multidão, mas ele era estéril, e o tempo estava passando. E ele imaginava: mas como eu serei um pai de uma grande multidão, se eu não tenho filho? Como é que é isso? Porque lá naquele tempo, se ele não tivesse filhos e ele morresse, o seu servo, o primogênito daquele servo, ele assumiria. E ele que continuaria, ele que daria continuidade àquela história. Só que Deus falou que da descendência dele, do sangue dele. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus não precisa falar para a gente como Ele vai fazer. Só que nós precisamos entender que Ele vai fazer. Ele faz, se Ele falou, Ele cumpre a promessa. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos colocar nossa fé em prática e saber que fiel é aquele que prometeu. Hebreus no capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você tem crido nessa palavra? De verdade, irmãos. A fé, ela antecede a promessa. A fé antecede o milagre. A promessa não, a fé antecede o milagre.
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós acreditamos que Deus vai fazer as coisas na vida dos outros. Tem um amigo meu que fala: rapaz, mas Deus é fiel na vida dos outros, né? Como Deus é fiel na vida dos outros? Não, irmãos, Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel na minha vida. O mesmo Deus que cumpre na vida do outro é o Deus que cumpre na minha vida. Creia. Chegou o tempo de confiar. Gênesis 18, de 9 a 16 diz: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado os costumes de mulheres. Já Sara havia cessado o costume de mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento. E o que acontece nesse meio tempo geram consequências. No capítulo 17 de Gênesis, vemos que Sara entrega sua serva para que Abraão se deite com ela. E dessa relação nasceu Ismael. Esse não era o propósito de Deus. E até hoje nós sofremos em decorrência dessa decisão do casal. Aquilo que Deus te falou, cumpra na íntegra. Deus disse a Sara: eu vou lhe dar filhos. Sou eu que estou dizendo. Mas Sara, vendo a situação que estava e que não gerava filhos, ela pega a sua serva e dá ao seu marido. E Abraão vai, se deita com aquela serva e tem um filho. No capítulo 18 desse mesmo livro, Sara e Abraão têm mais uma experiência com Deus. E Deus fala mais uma vez que eles teriam filhos. Só que a avançada idade e a inexistência dos costumes de uma mulher fizeram Sara rir do que aqueles anjos haviam falado. Pense comigo. Desde o dia que Abraão saiu da terra, ele tinha ouvido que Deus o faria pai de uma grande multidão. Irmãos, aqui, esse momento estava prestes a realizar a promessa. Não deixe que o tempo diminua a tua fé. Não deixe que o tempo diminua o tamanho de Deus. Existem muitas coisas, irmãos, que o tempo opera em nós. O tempo, ele foge ao nosso caráter. O tempo, ele nos faz ter experiências com Deus. Só que o tempo pode nos fazer morrer também. O que é que você tem feito com o tempo da promessa? O que é que você tem feito no tempo da promessa? O tempo da promessa tem te desanimado? O tempo da promessa tem feito você esfriar no Senhor? O tempo da promessa tem feito você murmurar? Porque quando o povo de Deus estava no Egito, fugindo, estava ali indo em busca da terra prometida, eles viram vários milagres acontecerem. Eu não sei se foi a maior quantidade de milagres foram operados ali, mas o que eles viram acontecer foi algo extraordinário. Extraordinário.
Mas isso não impediu que eles murmurassem. Isso não impediu que eles esmorecessem. Isso não impediu que eles fraquejassem. Aproveite o tempo. Porque quando a promessa se concretizar, você vai, Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando a promessa se concretizar, você vai poder se alegrar. Porque você vai valorizar o tempo que você passou no caminho. O tempo que muitas vezes foi de sofrimento, o tempo que muitas vezes foi de dor. O tempo que muitas vezes, quando Ana estava ali sendo afrontada, e ela chorava, e todas as vezes que ela ia prestar culto ao Senhor, sacrificar ao Senhor, ela recebia afrontas. Mas quando chegou o tempo de Deus operar na vida dela, ela pôde se alegrar, ela fez cânticos ao Senhor, ela pôde entregar o seu filho ao Senhor. Mas muitas vezes nós ficamos alheios ao que está acontecendo, nós vivemos como se nada tivesse acontecido, e nós perdemos o tempo da promessa. Não perca, aproveite esse tempo, porque o dia vai chegar. Semana passada eu trouxe aqui na equipe do louvor falando sobre Elias. Quando Elias disse que não haveria chuva sobre a terra, Elias estava na terra. Então ele sofreu de todos os malefícios que aconteceu por conta da chuva, por conta da falta de chuva. E a gente sabe que a falta de chuva para uma terra que era produtiva, para uma terra que sobrevivia da agricultura, era a falência daquela terra, mas ele estava no meio dela. Só que Elias, ele permanece fiel. Independente da situação que estava, ele obedece a Deus. E você tem obedecido a Deus? Eu tenho obedecido a Deus? Ou você só espera obedecer a Deus quando as coisas estão favoráveis a você? Precisa estar favorável? Ah, você precisa estar com dinheiro no banco? Ah, você precisa estar com tudo bem para você poder adorar a Deus? Ah, é? Jesus Cristo, no momento de maior sofrimento, ele vai lá no Getsêmani. Ele fala assim: se possível for, afasta de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. No momento de maior sofrimento, de maior dor, Jesus ele fala: Pai, que a tua vontade seja feita. E Jesus lá vai e se entrega. Só que Jesus tinha poder de derrubar qualquer exército. Ele tinha poder de a qualquer momento, com apenas uma palavra, destruir tudo. E diz: deixa tudo para trás, eu deixo essa humanidade de lado. Mas não, Jesus na provação, ele permaneceu fiel e cumpriu com fidelidade os seus propósitos. Só que nós precisamos que tudo esteja muito bem. Sabe por quê, irmão? Sabe qual é a realidade? É porque nós precisamos dar satisfação às pessoas. Porque as pessoas olham para nós e dizem: eita, aquele irmão está passando por tanta luta, eu acho que ele está em pecado. Assim como aconteceu com quem? Com quem? Jó. Primeira coisa que os amigos dele falam: olha, tá vendo? Está em pecado. Era um homem próspero, era um homem cheio de riquezas, era um homem que possuía tudo, mas agora ele perdeu tudo. Certamente ele está em pecado. A gente precisa saber o que é que está acontecendo com ele. Vamos lá malhar ele. Não, irmãos, ali ele estava sendo provado e foi fiel. E foi fiel a Deus. E aí, irmãos, se fosse eu ou você, primeira coisa que nós faríamos: logo comigo, Senhor. Não podia ser não com o irmão do meu lado. A gente botava logo para casa do irmão. Mas por que comigo, Senhor? Eu sou tão bonzinho. Eu vou para a igreja todo dia. Eu sirvo na equipe de louvor de segunda a sexta, quer dizer, de domingo a domingo. Eu canto, Senhor. Eu toco de uma vez só 15 instrumentos. Não precisa nem estar a equipe de louvor lá. Só comigo as coisas acontecem. Logo comigo, Senhor. Não é isso que muitas vezes acontece? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, o que você passa aqui nessa terra pode servir de testemunho para outras pessoas. Isso que eu estou falando agora, eu não tinha colocado aqui. Eles acabam de ter uma experiência fantástica. Anjos testificando que Deus, desde o início, havia falado. Esse não é o momento de endurecer o coração, mas sim de mais uma vez acreditar. Abraão e Sara já estavam ali próximos aos 100 anos de idade. Restavam
poucos meses para que Sara recebesse em seu ventre a promessa. Abraão recebeu a promessa aos 75 anos de idade. E o cumprimento veio aos 100 anos. Qual o tempo que você está disposto a esperar? Será que você é o dono do tempo? Chegou a hora de confiar. Fique de pé em nome de Jesus, aqui para o louvor. Ele é vitorioso. Eu não sei o que é que Deus tem te prometido. Eu não sei o que é que você tem apresentado a Deus. Eu não sei como é que anda a sua vida em casa. Eu não sei como anda a sua vida profissional. Eu não sei como andam os seus estudos. Eu não sei como anda a sua saúde. Eu não sei se você está com medo de alguma coisa. Eu não sei se você está aperreado com a política. Eu não sei se você está aperreado com o PIB. Eu não sei se você está aperreado se você vai perder o emprego. Eu não sei se você está aperreado se você vai estar vivo amanhã. Eu sei de uma coisa: o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que falou, Ele irá cumprir. Mas hoje é dia de obediência. É dia de obediência. Pode ser até que seja uma palavra dura, né? Ou até para criança, né? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que apanhar. É melhor obedecer do que estar levando no lombo sempre lapada da vida, porque desobedece. Aí leva as consequências. O que é que aconteceu com o povo de Israel, irmãos? O povo de Israel facilmente, quando mudava os reis, levantavam altares a deuses estranhos. Aí Deus vai e não aceita, porque Deus não divide a honra dele e a glória com ninguém. Não divida, não se divida com ninguém. Você é de Deus. Você é precioso para Deus. Não se venda, não se negocia nada. Você é tesouro precioso. Eu sou tesouro precioso. Você pode olhar para mim assim: tu é feio, meu irmão. Tu é feio, mas Deus me acha lindo. Deus me quer, Deus me ama. E Ele te quer e Ele te ama também. E interessante que quando a gente vê um filho, tem os pais em casa, né? E ele tem 2 filhos. E um filho só dá trabalho, né? Um filho, pai. Aí o pai tome lapada. Para ser politicamente correto, né? O pai corrige. Aí o pai vai lá: meu filho, não é assim. Eu tira hoje, foi uma criança, né? Tira o smartphone, para não dizer a marca do aparelho. Aí tira o smartphone do filho, fica aperreado, fica doido. Aí o outro que é obediente ao pai: meu filho, tome esse smartphone do ano para você, porque você obedece. Mal comparando, em Deuteronômio fala: se você ouvir a minha voz e obedecer, você comerá do melhor dessa terra. Você comerá do melhor dessa terra. Você não gosta de comer, não? Eu gosto. Só que para isso tem que obedecer, né, irmãos? Obedeça. 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 É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não estava mais aceitando os sacrifícios. Chegava lá os sacrifícios: o povo pecava, errava. Não, eu tenho uma forma. Eu vou lá, pego um animal, dentro das especificações necessárias. Ele precisa ser sem falha, ele precisa ter um peso tal, ano tal. Aí eu vou lá, sacrifício, pronto, está perdoado. Aí Deus: não é isso não. Não é isso que eu quero mais não. Eu quero obediência, eu quero relacionamento, eu quero intimidade, eu quero ter você aqui comigo. Eu quero que você obedeça ouvindo a minha voz. Eu quero que você seja guiado pela minha voz.